Eu voltei, voltei para ficar, porque aqui é o meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Pois é, minha fera, eu voltei. Voltei para ficar. Acredito que você sentiu minha falta, né? Não? Então tá bom. Estou de volta. Bom, hoje vou trazer para vocês aqui, né, uma aula desse retorno, na verdade, sobre migração. A primeira coisa que a gente vai aprender é o que é a migração, minha gente. Consiste na mobilidade espacial da população. Quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando de deslocamento populacional. E esse deslocamento normalmente ele é motivado por alguns fatores. Você não pode esquecer disso. Quer dizer, existem alguns fatores que levam as pessoas a migrarem, né? Elas não migram por acaso, tá? Então eu trouxe aqui, 3 fatores. Mas antes de falar desses fatores, entender um pouquinho isso daqui, Normalmente, a gente quando vai tentar buscar uma justificativa, né, para mostrar o porquê das pessoas migrarem, a gente associa a uma busca por uma melhor qualidade de vida. Mas aí a dica que eu vou dar a vocês é que nem sempre se busca uma qualidade de vida, tá? Às vezes o que se busca é simplesmente maiores ganhos econômicos. Se liga aqui, maiores ganhos econômicos, prosperidade, maiores rendimentos. Vou dar um exemplo para tu. Imagina que um engenheiro, sei lá, alemão. Agora vem comigo. A Alemanha, em termos de qualidade de vida, é melhor que o Brasil? É. Quando a gente pensa em IDH, por exemplo, que é um indicador de qualidade de vida, a Alemanha está bem na frente do Brasil, tá? Então imagina um engenheiro um engenheiro alemão que recebe uma proposta de vir trabalhar aqui no Brasil. Ele vai receber muito mais do que ele ganha na Alemanha. E aí ele aceita. Essa motivação, quer dizer, o que levou ele a vir para o Brasil, foi uma busca por melhor qualidade de vida? Eu acho que não. Então o que ele buscou foi o quê? Se liga. Maiores ganhos econômicos, maiores rendimentos. Esse maior rendimento pode lá na frente, talvez, né, proporcionar a ele uma melhor qualidade de vida. Mas nem sempre se busca uma qualidade de vida, tá? Então isso é uma dica que eu dou para vocês quando a gente for pensar nessa ideia, né? O pessoal que vai construir redações com esse tema, etc. Então é interessante a gente pensar nessa perspectiva também, né? Maiores ganhos econômicos, prosperidade econômica, né? Grana, din-din. Bora agora entrar nesses 3 fatores que eu trouxe para vocês aqui, para facilitar o raciocínio, né? Para a gente tentar criar um quadro na nossa mente, uma caixinha, né? Para organizar melhor o pensamento. Coloquei aqui, 3 fatores gerais, tá? Que levam as pessoas a migrarem. Em cada caixinha dessa aqui, a gente tem outros fatores, né? Ou subfatores. Então vamos começar por aqui, fator ecológico, político e econômico. Começando pelo fator ecológico. Aqui a gente pode pensar em fatores ecológicos que envolvem questões ambientais e questões naturais, né? Então, terremotos e atividade vulcânica são eventos naturais, né? Não tem como controlar. Quando acontece terremotos de grandes proporções, né? Como aconteceu, por exemplo, no Haiti, né? Que devastou aquele país e fez com que milhares de pessoas migrassem, inclusive, para o Brasil. Atividade vulcânica, um vulcão quando entra em erupção, por exemplo, né? Aquela pressão imensa, temperatura elevada, né? Pressão no interior da Terra, de repente a gente tem o extravasamento do magma, né? Bom, então normalmente tem-se que evacuar a área, né,
quando ocorre algum tipo de erupção vulcânica, as pessoas, os governos normalmente se mobilizam de modo a retirar essa população para que ela não sofra os impactos dessa erupção. Construção de hidrelétricas, por exemplo, né? População ribeirinha, é necessário represar a água, né? Então a gente tem uma grande quantidade de pessoas que necessitam migrar em função da construção de toda a infraestrutura para se montar uma hidrelétrica. Material radioativo, por exemplo, a gente tem 2 exemplos aqui, né? Aconteceu os acidentes nucleares, né? Em Fukushima, no Japão, anos atrás. E o mais famoso, aonde? É lá mesmo, na Ucrânia, o acidente nuclear de Chernobyl, que liberou material radioativo, né? Então as pessoas se viram obrigadas a deixar aquela região, essas regiões, algumas dessas regiões se tornaram cidades fantasmas, né? Não tem mais ocupação. Inundações, não sei se vocês já ouviram falar, tem algumas ilhas no mundo que estão prestes a sumir em função do aumento do nível dos oceanos, né? Onde o território dessas populações estão na iminência de desaparecerem, né? Então essas pessoas precisam ser retiradas e acabam se instalando em outros países e não tendo reconhecimento da sua identidade territorial, né? Da sua cultura, por exemplo. E desertificação, áreas que passam por um processo de desertificação. A desertificação, minha gente, é interessante para você se ligar que trata-se de um processo que envolve a questão natural, ou seja, a formação ou a expansão de desertos, né? Mas tem um fator extremamente importante quando se fala de desertificação, que é a ação humana. Tá? Desertificação ela vai ocorrer em regiões típicas de climas áridos ou semiáridos, mas é a ação humana, né, que impulsiona esse processo de formação ou expansão dos desertos, né, levando à perda da capacidade nutritiva dos solos, por exemplo, certo? Então se liga nesse detalhe, falando em desertificação, pensa na ação humana. Vamos para cá. Fator político, guerras, perseguições políticas, religiosas, intolerância, né? Violação, vários tipos de violência e violação de direitos humanos, né? Então a gente tem aqui fator político, conflitos armados que têm acontecido pelo mundo, guerras civis, certo? E o fator econômico, que é um dos exemplos que eu trouxe até logo no início da aula, né? O alemão que vem para cá, por exemplo, para poder ganhar mais, estão pagando a ele melhor do que na Alemanha. Ele vai ganhar muito mais. Então, para ele é favorável vir para cá e receber muito mais. Ele não veio em busca de uma qualidade de vida, ele veio em busca de maiores ganhos econômicos. Mas a gente tem aqui, ó, no caso do contrato de trabalho, a gente tem aqui também o camponês, que deixa a cidade naquela migração do tipo êxodo rural, né? Esse movimento que acontece do campo para a cidade, motivado, por exemplo, pela concentração de terra, por alguns fatores naturais. No caso nosso aqui, durante muito tempo, a seca, ou a propaganda da seca, na verdade, né? Criou um imaginário de uma região pobre, miserável, fadada ao fracasso. Quando, na verdade, a gente tinha mais questões políticas aí envolvidas, né? De decisões políticas que levou milhares de pessoas a saírem do sertão, por exemplo, em direção às grandes cidades do Brasil, década de 60, 50, 60, né? Esse fluxo migratório interno. Então, esses são os 3 fatores básicos que se desdobram em outros, tá? Vamos para cá agora. Normalmente a gente, quando vai falar de imigração, a gente sempre lembra desses termos, né? Imigração, emigração. Né? E aí, muitas vezes o pessoal confunde. E agora tu não pode confundir mais, tá? Quando eu falo de emigração ou imigração, primeira coisa é que eu estou falando de um tipo de fluxo internacional ou externo. É quando a gente tem a mudança de fronteira, quando se ultrapassam as fronteiras de um país para o outro, tá? Então, dependendo desse fluxo, a gente vai ter a imigração ou a emigração. Todos os 2 fluxos você pode chamar simplesmente de imigração. Se deslocou, se houve a mobilidade espacial,
houve migração. Agora, se essa mobilidade, se esse fluxo foi um movimento de entrada ou um movimento de saída de um país para outro, aí você vai ter a emigração ou a imigração. Bora ver aqui, ó. Fiz o desenhozinho aqui, ó. Emigração é um movimento de saída. E o emigrante é aquele indivíduo que sai, tá? Emigração externo é um movimento de saída. Já a imigração, minha gente, é um movimento de entrada, tá? Não pode esquecer. Imigração, movimento de entrada. In quer dizer, em inglês, dentro, né? Dentro. É um movimento de entrada. Então, os italianos, quando vieram para cá, por exemplo, né, na época do café, grande fluxo migratório de italianos que vieram para o Brasil para suprir a necessidade de mão de obra, por exemplo, né, eles eram imigrantes aqui no Brasil. Eles entraram. Mas quando eles saíram lá na Itália, eles eram emigrantes. Então, não pode esquecer isso, tá? Emigração é um movimento de saída. E o emigrante é aquele que sai. E imigração é um movimento de entrada. E o imigrante é aquele que entra. Tá? Quanto ao fluxo, a gente viu aqui ó, que as migrações elas podem ser internacionais ou externas. E elas também podem ser internas ou nacionais. Quando esse fluxo acontece dentro da fronteira dos territórios. Tá? Dentro de um país, para ser mais específico. Então, a gente tem alguns exemplos aqui que eu não vou falar de cada um deles. Isso será outra aula para você, jovem menino do reggae. Então, a gente tem o êxodo rural, aquele fluxo, né, campo-cidade. A migração pendular, que é aquela migração diária que acontece, por exemplo, entre os municípios, né, que estão ali ligados a uma região metropolitana, ligada a uma metrópole, por exemplo. A migração sazonal e de transumância, que tem uma relação direta com as estações do ano, né? A questão produtiva ao longo das estações do ano. A gente tem a migração intrarregional e interregional, aquela que acontece primeiro dentro da região, dentro da região, e entre as regiões. Tá? Então esses são exemplos aqui de migrações internas ou nacionais. Quanto à condição do migrante, que é aquele indivíduo que se desloca, a gente pode analisar esse deslocamento em função do tempo, tá? E ela pode ser definitiva ou temporária. Então, a migração definitiva é aquela que não tem perspectiva de retorno, tá? E a migração temporária, o nome já está dizendo, né? Você vai e pensa em voltar, você não vai para se ficar, tá? Então, migração temporária tem a perspectiva de retorno. A migração definitiva, não. Ele pode até voltar, sei lá, decidir, por acaso, viver em Angola. Só que aí não tinha perspectiva de voltar para o Brasil, eu quero construir minha vida lá. Mas aí depois de uns 2 anos eu decidi que não está dando muito certo e eu vou voltar. Beleza, eu retornei. Mas quando eu fui, eu não tinha essa perspectiva de retorno, tá? Por isso que ela é definitiva, nesse sentido. Pode acontecer do indivíduo voltar, né? Então, quanto à vontade, ela pode ser espontânea, quando você decide, né, por livre e espontânea vontade, migrar, ou ela pode ser forçada, quando essa migração é compulsória, você é obrigado a deixar a região por algum desses conflitos aqui, ó, por exemplo, por um fator político, guerra civil, perseguição política, religiosa, intolerância, violação dos direitos humanos, violência violência o quê, rapaz? Enfim, quando a gente fala em migração forçada, aí eu puxei uma setinha aqui, ó. Tem a questão dos refugiados. Só que o refugiado é aquele indivíduo que se enquadra dentro de outra categoria. Existe um critério específico para definir quem é o refugiado. Mas eu também não vou falar não. Tu vai ter que esperar, jovem. Outra aula só sobre isso daqui, ó. Tá? O refugiado ele não deve ser comparado com um migrante comum. Fica essa dica para você. E aí é só esperar a aula que vai vir sobre refugiados. Em relação à quantidade, essa migração ela pode ser individual, né? O indivíduo decide migrar,
ou ela pode ocorrer em forma de diáspora, que são aquelas grandes dispersões, são grandes mobilizações que acontecem, né? Como aconteceu, por exemplo, a diáspora africana, a diáspora judaica. Grandes grupos populacionais se deslocam em função de alguns desses fatores aqui, né? Perseguição política, por exemplo, enfim, guerras, conflitos, enfim, certo? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Voltei aqui, ó, com meu violãozinho, né? Tu imaginou que eu ia fazer alguma canção sobre migrações, mas eu não tenho esse dom, né? Mas fica aí, ó, a dica para vocês sobre migrações. Então, se você gostou dessa aula, não esqueça, mais uma vez, se inscrever no canal, divulgar o canal para os seus amiguinhos, tá? Compartilhar esse vídeo, dar aquele like gostoso, beleza? E fica atento, porque agora eu voltei.